Paz do Senhor, querido professor, querida professora, é uma imensa satisfação estarmos aqui mais uma vez no EBD Online, trazendo este riquíssimo subsídio para um melhor aproveitamento em sala de aula. Desde já, que Deus te abençoe a EBD, que você faz parte da sua classe e que você seja uma bênção para os seus alunos. Hoje, dando continuidade à lição de adolescentes, 13 e 14 anos, hoje a segunda lição, que tem por título A Grande Mudança, de perseguidor a perseguido, dando continuidade assim ao estudo do livro de Atos. É importante, é o único livro histórico do Novo Testamento, o único livro histórico do Novo Testamento, como falei na primeira aula, escrito pelo doutor Lucas, o médico amado. Como sempre gosto de frisar, é importante você ler, querido professor, querida professora, todos os subsídios que a lição traz, fazer a leitura bíblica em classe com seus alunos, o Ei Professor, o ponto de partida e os auxílios didáticos e teológicos da lição, que traz informações riquíssimas para a sua aula. A lição de hoje tem como objetivo ensinar quem foi Paulo. Segundo, mostrar como o encontro com Jesus transformou a vida de Paulo. E por último, destacar a importância de ter um coração aberto para Deus. O primeiro ponto da lição é uma interrogação: quem foi Paulo? O início diz assim: você já se perguntou por que às vezes o apóstolo Paulo é chamado de Paulo e outras vezes ele é chamado de Saulo? Você pode estar perguntando em sala de aula. Eu acredito que muitos já ouviram esta frase, esta pregação, e muitos pregadores afirmando, já ouvi diversas vezes, eles afirmando que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Mas isso não tem nenhum respaldo bíblico. Você vai encontrar Deus mudando o nome de Abrão para Abraão. Você vai encontrar Deus mudando o nome de Jacó para Israel. Mas em nenhum momento você vai ver escrito na Bíblia Deus mudando o nome de Saulo para Paulo. Eu trouxe essa lição aqui, uma lição da faixa etária dos adultos, do quarto trimestre de 2021. Você pode estar procurando com algum irmão emprestado, se você não possui ela em casa, com seu pai, sua mãe, um irmão, uma irmã, o dirigente, um outro professor, essa lição emprestada para você trazer o subsídio. Na página 27, o pastor Elianai Cabral, ele esclarecendo, ele diz aqui no primeiro ponto: Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, e ele vai dizer: na Bíblia vemos ocasiões em que Deus mudou o nome de pessoas, como já falei, Abrão para Abraão, Jacó para Israel. Entretanto, isso não se deu com o nome do apóstolo Paulo. Não há qualquer menção disso na Bíblia. O que explica a mudança de ênfase do nome de Saulo para Paulo é a origem do apóstolo, pois o nome Saulo é o seu nome de origem judaica e Paulo é o seu nome que tem a ver com a sua cidadania romana. Como o ministério do apóstolo buscava alcançar os gentios, o nome Paulo foi naturalmente usado no trabalho missionário e, consequentemente, nas escrituras canônicas. Então, Deus não muda o nome de Saulo para Paulo. Você pode trazer essa informação para os seus alunos, que Saulo é o seu nome de origem judaica e Paulo é o seu nome de origem romana. O nome Saulo significa pedido e o nome Paulo significa pequeno. Você pode trazer essa informação e vai enriquecer a sua aula.
Até o capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, você pode estar lendo com seus alunos, Atos capítulo 13 e o versículo 9, diz assim, todavia Saulo, que também se chama Paulo. A partir de Atos 13, 9, ele não é mais chamado de Saulo, somente de Paulo, porque ele, assumindo o seu nome de origem romana, ele tinha livre trânsito em todo o domínio do Império Romano. Então Deus tem os seus planos, os seus meios de trabalhar. Outra informação valiosa é que Paulo, ele era judeu. Muitos irmãos têm dúvidas quanto a isso. Em algumas ocasiões eu fiz essa pergunta em sala de aula e muitos tinham dúvidas quanto à nacionalidade de Paulo. Então Paulo, ele era judeu da tribo de Benjamim. Você pode estar lendo em Filipenses capítulo 3 e o versículo 5. Ele foi circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, tá certo? Nasceu em Tarso, na Sicília, uma cidade muito importante de todo o Império Romano. Ele também era fariseu, né? Se algum aluno perguntar o que é um fariseu, você pode estar esclarecendo que os fariseus pertenciam a uma classe religiosa que, por sua vez, era uma das ramificações do judaísmo. E se alguém perguntar, mas o que significa o nome fariseu? Você pode estar trazendo para eles que a palavra fariseu significa separado, tá certo? Então Paulo, ele era judeu, mas ele também possuía a sua cidadania romana. Tem um ponto aqui muito importante, no primeiro ponto, o auxílio didático. Você não pode deixar passar isso em branco, que por Paulo ser um cidadão, possuía a cidadania romana, o auxílio didático vai nos trazer essa informação que Paulo aparentemente herdou a sua cidadania do seu pai. E por ele ser um cidadão romano, ele tinha alguns privilégios. Por exemplo, não é? Ele sendo um cidadão romano, ele era garantido a ele um julgamento perante César, se caso fosse exigido, e como ele exigiu lá na frente, comparecer diante de César. Ele, por ser um cidadão romano, ele não poderia ser açoitado antes de qualquer tipo de condenação. Ele estava livre dos açoites, ele poderia apelar para César garantindo um julgamento. E um terceiro privilégio, que ele era a imunidade em relação à crucificação. Um cidadão romano, ele não poderia ser condenado à crucificação, que era a pior forma de pena de morte no caso da condenação. Então, é o primeiro ponto da lição que vai trazer essas informações muito valiosas. Outra informação valiosíssima que você pode estar trazendo em sala de aula é que nos dias do apóstolo Paulo, a sociedade romana estava dividida entre pessoas livres e escravos ou servos. Estima-se que a sociedade romana ela era representada por cerca de 80% da população eram escravos. Então observe que somente 20% eram homens livres, né? E 80% eram escravos ou servos. É o primeiro ponto da lição. O segundo ponto da lição vai nos trazer a informação do grande encontro de Jesus com o apóstolo Paulo. Paulo ele era um feroz perseguidor da igreja, e em Atos capítulo 8 você pode estar lendo com seus alunos, e também Saulo consentiu na morte dele. Na morte dele quem? De Estevão. Observe, se os irmãos forem ler o capítulo 7, Estevão, quando ele é apedrejado, né, Paulo esteve presente, consentindo na sua morte, dando um voto favorável no Sinédrio para a condenação trágica, vergonhosa do diácono Estevão, que uma bênção para a igreja primitiva, mas que covardemente
ele foi morto por apedrejamento. E Paulo consentiu na sua morte. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E Paulo, ele também encabeçou esta grande perseguição. Atos capítulo 8, versículo 3 diz assim: E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Então, Paulo, ele era um homem cruel, ele era um homem perseguidor. Observe que, posteriormente, ele vai testificar, ele era um homem extremamente zeloso pela lei de Deus, mas o seu zelo era sem entendimento. Na cabeça de Paulo, na compreensão de Paulo, ele estava agindo de forma correta, mas Deus teve um encontro com ele no caminho de Damasco. Então, o ponto segundo da nossa lição vai tratar acerca desse grande encontro, né? Você pode estar lendo também com seus alunos Atos capítulo 9 e o versículo 1 que diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos para Jerusalém. Paulo, ele respirava ainda ameaças. Esse respirar ameaças dá ideia de um animal feroz que está à espreita para matar, para despedaçar a sua vítima. Era assim que Paulo via os cristãos, como inimigos ferozes, como inimigo feroz de Deus. Mas Deus mudou toda aquela história. Ele pediu cartas para Damasco. Damasco era um importante centro cultural, comercial, e ali havia muitos cristãos, muitos judeus. Então Paulo pediu cartas, autorização, para se encontrasse alguém, pudesse prender e arrastar para Jerusalém. Mas o encontro de Deus se deu com Paulo no caminho de Damasco. A lição vai trazer uma informação valiosa, ainda no segundo ponto. Damasco estava a 280 quilômetros ao norte de Jerusalém e era uma cidade muito grande. Ele vinha caminhando, subitamente uma luz o cercou e uma voz ouvida do céu que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele sem entender nada, sem compreender nada, e ele pergunta: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Pronto, aí desmoronou-se todo o conhecimento, o que Paulo imaginava, tudo aquilo ali veio por terra. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Jesus continua dizendo: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Se alguém perguntando na classe o que é um aguilhão, você vai dizer que um aguilhão era uma peça de ferro que servia para furar o boi enquanto ele estava ali no arado, para que ele não se desviasse nem para a esquerda nem para a direita. Quando ele pensava em se desviar, quem estava conduzindo o arado ia lá e furava ele com um aguilhão para que ele caminhasse corretamente. Então, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então, esse é o primeiro ponto da lição. O terceiro ponto da lição é o chamado de Paulo. Ele, sem enxergar, é conduzido pela mão. Observe que ele foi ferozmente para prender, mas agora ele é guiado pela mão para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, não comeu e nem bebeu. E Deus manda Ananias, um servo seu, orar por ele, e ali ele foi cheio do Espírito Santo, e Ananias temeu, mas Deus disse: olha, vai lá, porque ele é para mim um vaso escolhido. Atos 9 e 15. Então, ele foi lá, orou, ele foi cheio do Espírito Santo, e Deus, a partir dali, usou Paulo de forma tremenda, escrevendo 13 cartas,
uma bênção nas mãos de Deus. Então, a Bíblia de Estudo Pentecostal, olha, mais uma vez, nas páginas finais, ela tem mapas da primeira, da segunda e da terceira viagem missionária que vai lhe ajudar. Então, Deus te abençoe. Este aí é o subsídio da segunda aula, que seja uma bênção. Se você ainda não é inscrito no canal oficial da igreja, se inscreva aí, é a DALP Oficial, ative os sininhos de notificação, curta, comente e compartilhe essa abençoada programação. Deus te abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.